Olá, como é que estamos? Tudo bom? Meus caros professores, mediadores de leitura e escritores, pessoal ligado à literatura infantil e juvenil, eu sou Pablo Moreno, escritor e editor aqui da nossa pequena Fisales Editora. A nossa conversa de hoje é sobre ilustração. Essa esquecida dimensão do livro para a criança e para a juventude, esquecida no sentido de que em muitos projetos de leitura e projetos que utilizam o livro infantil e juvenil na escola, e a nossa editora e a minha vida profissional como eu fui professor, de escritor e de editor, tem como foco a escola, a educação, onde eu acho que se forma o leitor literário, é na escola, na casa e na escola, como diz o livro do Caio Ritter. Eu vejo em muitos projetos de leitura que a parte da ilustração do livro infantil e juvenil é delegada a um segundo plano, quando não totalmente esquecida. Mas como defendem os ilustradores, eu não sou um ilustrador e não sou um especialista em ilustração. A minha visão de ilustrador da ilustração é como leitor e como editor. Então, nossa conversa não vai ser uma coisa de especialista, mas uma coisa de quem vê o livro como leitor e como editor. Eu estava dizendo, então, que muitas vezes nos projetos literários de escolas, a ilustração é esquecida. Se foca muito no autor, até se nós vermos proporcionalmente a quantidade de ilustradores que participam, que visitam escolas e visitam feiras do livro, por exemplo, e a quantidade de autores é incrível. Acho que até é uma coisa que merece ser feito um estudo, porque raramente se leva às escolas ilustradores. Então, e os ilustradores defendem a autoria, né? Ó, sem cortar o cabelo aqui parece um pica-pau aqui, né? E eu acho não, eu tenho certeza que o ilustrador é um autor. E o ilustrador também conta a história. O ilustrador também é um narrador da história. E hoje nós podemos dizer o ilustrador e o projetista gráfico, que às vezes é o mesmo, às vezes não. O livro, ele tem uma materialidade, ele é um objeto material, em que se junta o texto e as imagens. E no Brasil, nós temos uma tradição ainda em desenvolvimento do livro-álbum ou do livro de imagens, só de imagem, embora nós tenhamos livros muito bons de imagem. Mas, em geral, a gente não tem uma tradição do livro que conta a história só com imagens. Então, nós temos livros com texto e imagem. E nós temos um autor do texto e nós temos um autor da imagem. E esse autor da imagem, como eu disse, pode ser também um projetista gráfico, porque eu acho que o projeto gráfico do livro também conta a história. Ele tem a sua história. Ele é um outro autor da história. Então, se o escritor conta uma determinada narrativa, o ilustrador, ou vamos falar ilustrador projetista gráfico, quando eu falar ilustrador, conta o projetista gráfico, que às vezes é o mesmo, às vezes não. Tá? Porque acho que ambos se harmonizam na contação da história de uma imagem, com a imagem. Né? Ele tem um ponto de vista, um olhar da história para além daquilo que o próprio escritor pensou. Então, é como se nós tivéssemos um outro narrador. Muitas vezes, na literatura para adultos, nós temos vários narradores que contam a mesma história. Então, na literatura, no livro ilustrado para criança ou para jovens, o ilustrador, ele é um outro narrador da história.
Então, eu gostaria que os professores, os mediadores de leitura, os contadores de história, olhassem o livro infantil e juvenil também sobre o ponto de vista desse outro autor que está contando a história, que é o ilustrador. E muitas vezes o ilustrador, ele tem um peso tão grande na história que ele acaba dando àquela história um status qualitativo que às vezes só o texto não teria. Né? Eu já vi alguém dizer, não sou inédito, original nisso, de que um bom texto pode ser, entre aspas, estragado por uma má ilustração ou um projeto gráfico. E que muitas vezes um texto medíocre, mediano, né, ele ganha um poder que ele não tinha quando era só texto, quando ele tem um ilustrador competente ou um projetista gráfico competente. Então, a conversa é para que os professores pensem também nas imagens, também naquela narrativa feita de imagens, na narrativa estética, material, né, plástica do livro. E que isso seja uma dimensão também do trabalho com o livro. Eu quero mostrar para vocês essa outra narrativa do ilustrador, do projetista gráfico, em 4 exemplos. Como eu não sou especialista, eu não vou aprofundar. Eu apenas quero levantar para vocês e mostrar como essa narrativa, esse outro olhar narrativo da história está presente em alguns livros meus hoje, porque são os que eu conheço mais e acompanhei mais a produção com o ilustrador, com o projetista gráfico. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é esse, Minha Avó Tecia o Mundo, tá? Ele é ilustrado pela Carla Furlaneto e a Maria Helena Furlaneto, e o projeto gráfico é da Martina Schreiner. A história conta de um menino que vê a avó tecendo, costurando, fazendo seus trabalhos manuais, e esses trabalhos provocam, sob a visão do menino, uma mudança nas pessoas e no mundo. O que a Carla pensou? Primeiro, todas essas ilustrações que estão aqui, elas foram feitas em tecidos e bordados. Então aqui já tem a concepção da materialidade da história, né? Está junto com a narrativa o livro, o material com o qual foram feitas as ilustrações, que são tecidos bordados com pintura, com colagem de tricô, crochê, que estão aqui. E a narrativa aqui reforçada pela Martina ao fazer o projeto gráfico é que toda a história começa com um fio que sai aqui do pé da árvore, né? Porque tem uma árvore da infância do menino que o menino faz cataventos. E esse fio que sai do pé, da raiz da árvore, né? É uma raiz focada na terra, né? Que aqui é o fio da narrativa visual. Ele vai costurando os desenhos e as ilustrações, né? Porque foram feitas em tecido, esse fio, e aqui é um fio verdadeiro, né? E ele vai continuando em todas as ilustrações, tá? Em todas as ilustrações vai ter o fio. E esse fio, tá? Esse fio vai fazer a casa da infância do menino, né? E esse fio vai estar depois costurando o futuro do menino, aqui sem dar spoiler. E olha como termina. O fio que saiu lá do pé da árvore, aqui passa pelo livro, que é esse livro, né, da história, e se torna pássaro e vai para o infinito. Então olha a narrativa da ilustradora aqui. O fio começa na raiz da árvore, da terra, né? E como a história e como o livro vai para o infinito na forma de um pássaro. Essa é uma história que está contida dentro da minha história, mas que eu jamais tinha imaginado.
né? Então, merece essa narrativa do fio um trabalho totalmente diferente, embora complementar a história que eu conto, né? Outro trabalho muito legal foi feito nesse livro pela Martina Schreiner, seja no projeto gráfico aqui que ela fez, seja nas ilustrações. É uma história da adoção de um príncipe e uma princesa que não são felizes e recebem um presente. Eles saem do livro de conto de fadas, não são felizes, precisam receber um presente, tá? O que a Martina fez primeiro, pessoal? Como é uma história triste da vida, porque é uma família que não tem uma criança e uma criança que não tem uma família, ela iluminou a história com as cores do giz de cera, tá? Então é um livro bem colorido para contar uma história que talvez não seja tão colorida. Então ela mostrou um outro lado, que é o lado bonito da história, né? Que também está na minha narrativa, mas eu não explicito tanto quando ela conseguiu mostrar. E como é que começa o livro? Começa com um livro, antes mesmo da gente iniciar a história, tem a capa do livro, tem um caminho que sai do livro, né? E aqui já aparecem os personagens de Mala e Cuia saindo do livro. E aí eles vão seguindo esse caminho na história, né? Aí eles querem voltar para o livro e depois eles resolvem seguir no mundo o seu caminho. A Martina, além dessas questões do príncipe e da princesa, da viagem, tem as ilustrações dela, deixam sempre em aberto possibilidades, né? Para que não se feche a interpretação da história. Uma das possibilidades que eu quero mostrar para vocês, como é só uma amostra dessa narrativa, aqui você tem o príncipe e a princesa, né, procurando dentro da lareira alguma coisa, né? E nós não vemos aqui o que eles estão, mas vemos que sai 2 passarinhos daqui, que é dentro do livro também. É a lareira, mas é o livro, né? Enquanto eles procuram lá dentro, os passarinhos saem aqui para o mundo onde eles estão, né? Saem do livro os passarinhos. Outra imagem muito legal e significativa para a história é que quando o príncipe e a princesa recebem um presente, né, a gente só vê aqui uma parte desse presente, né? Vou ter que contar um pouquinho para vocês entenderem. É um bebê, né? E não aparece o rosto, só aparece aqui uma parte enrolada. Por que não aparece o rosto? Porque o rosto do bebê, a criança que vai ler, ela pode botar o rosto que ela imaginar, inclusive a si mesma, né? Bem, uma outra ideia muito legal que foi aproveitada no projeto gráfico, mas foi trabalhado junto com a ilustradora, aqui a ilustração é da Simone Matias e o projeto gráfico da Martina Schreiner. O que a Simone pensou? É o alfabeto poético dos nomes, é o mundo do alfabeto que inicia, e esse mundo fica dentro de uma floresta. Olha a narrativa que ela criou, dentro de uma floresta tropical brasileira. Então você abre o livro entrando no mundo do alfabeto, como entrando numa floresta com seus mistérios, com aquele significado que a floresta tem, inclusive na literatura infantil, né? Do Joãozinho e Maria que vão para a floresta, da Chapeuzinho Vermelho que vai para a floresta como um lugar de mistério e como um lugar que pode ser de perigo, mas pode ser de encanto também. Então, entrar no mundo do alfabeto é entrar nessa floresta. E ela vai trabalhando todos os personagens dentro da floresta, e quando termina o alfabeto, a última imagem do livro é o mar e as estrelas do infinito. Então eu saio de dentro da floresta que é fechada, quando eu conheço as palavras, quando eu conheço o mundo do alfabeto, e eu estou aberto para o resto do mundo, seja porque eu tenho um mar e um barco que está ali, né? Seja porque eu tenho o infinito do universo.
Então, o que ela está narrando, na verdade? Está me dizendo que o alfabeto me leva a sair da floresta. Eu começo dentro da floresta, mas eu saio para o mundo. Um outro recurso que foi ideia da Simone Matias é, além da gente trabalhar a letra, porque é alfabeto e está focado um pouquinho nessa questão da alfabetização, a Simone criou todos os objetos que estão ilustrando, por exemplo, o B de Beatriz, aqui, são com B. Bailarina, bola, barco, aqui tem a baleia, boné, bolha. Foi uma ideia da ilustradora, não foi uma ideia minha. Né? Eu me surpreendi quando eu vi isso. E olha que questão interessante. As pequenas sutilezas que a ilustração tem e que muitas vezes é esquecido. Eu levei, por exemplo, um tempo para descobrir aqui na letra R, tá? Olha aqui o que tem na letra R, né? Na letra R nós temos um rinoceronte, nós temos um rei, nós temos uma rosca. E quem que está ali? É a Rita do R. Mas sabe que Rita é essa aqui? É uma homenagem à Rita Lee. Coisas da Simone. Né? Coisas da Simone colocou no meu livro e enriqueceu esse livro que ganhou o prêmio Carlos Urbim em 2018. Como melhor livro publicado no Rio Grande do Sul infantil em 2017. Por fim, pessoal, nesse longo vídeo que já está ficando com 16 minutos, O Rei Descalço, ilustrado pela Laura Mitchell, uma ilustradora argentina, projeto gráfico da Martina Schreiner. Olha só, feito em lápis. A primeira imagem que nós temos aqui é um rei menino que inventa que tem bicho de pé para não matar o jacaré, mas basicamente a minha narrativa é essa. O que a Laura inventou na narrativa? Ela começa o livro homenageando Velázquez na sua pintura As Meninas, né, no seu quadro As Meninas de Velázquez, procura, e o bastidor que está lá virado, né, em que ele pinta uma cena da família real espanhola, está aqui como uma porta que adentra ao quarto do menino. Mas a homenagem do Velázquez continua, seja porque aqui ele é representado, seja porque ela repete um pouco a estrutura da cena, com um espelho lá no fundo, que na obra de Velázquez retrata o rei e a rainha, aqui retrata o guarda cuidando do menino, né, descalço no dia da coroação. Outra coisa que a Laura pensou aqui, pessoal, é que ela colocou a diversidade do reino do rei descalço. Então, além do rei menino ser negro, que não foi uma ideia minha, né? Que na minha ideia é um reizinho qualquer, todos os personagens aqui têm diferenças. Então, nós temos desde traços, alguns traços meio que lembra os orientais. Nós temos ruivos, né? E nós temos, na última imagem, olha que maravilha, o melhor amigo do rei, que eu falo na história, eu não digo quem é retratado com os traços da síndrome de Down. Né? Além disso, há um momento em que eu narro a passagem do tempo aqui, em que o rei desaparece na história, o reizinho, e a Laura pintou, em oposição ao palácio, ela pintou a praça na forma do sapato, estão vendo? Aqui tem, ela desenhou, né, a praça, aqui a ponta do sapato, aqui a fivela do sapato, né, aqui a entrada do sapato, aqui como é que é? O salto do sapato, né? A praça em oposição ao palácio, né? Quem que sustenta o palácio é o povo, a praça como lugar do povo. Ideias, então, da Laura Mitchell nessa minha história, O Rei Descalço. Enfim, eu mostrei aqui 4 exemplos de como os ilustradores criaram um novo olhar, uma nova narrativa visual para a narrativa escrita, para que vocês
Aproveite muito os livros e não esqueçam que os ilustradores também são contadores daquela história do livro. Ótima leitura para vocês!